Olá, boa noite. Estamos começando mais um Viajando pela Bíblia. Toda terça-feira às 20 horas temos um encontro marcado com você. Sempre com um tema, com um assunto bem interessante. E Viajando pela Bíblia tem esse propósito de caminharmos juntos. E hoje o nosso convidado de honra, vamos dizer assim, que aceitou o nosso convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É o Luiz Henrique. Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite Paulinho, Miriam. É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês no programa Viajando pela Bíblia. Amém. O tema de hoje com certeza é um tema bem interessante. Qual o tema de hoje, Li? Paulinho, o tema de hoje é carência emocional. Como lidar com a carência emocional? Esse tema, Paulo, é bastante importante porque, como nós já vimos em outras viagens pela Bíblia, do Viajando pela Bíblia, o homem ele tem três partes, né? O espírito humano, a alma, segunda parte do corpo do homem, e o corpo físico, né? Então é o corpo físico, o espírito que é mais interior e a alma que fica entre o espírito e o corpo. A alma está aí. E é nessa seção do corpo humano que a nossa emoção está ali, que a nossa alma é composta da mente, emoção e vontade. Então, a emoção ela ainda está mais nesse recheio, ainda mais nesse sanduíche, né? Tem a mente de um lado, tem a vontade do outro, e a emoção está ali, nesse sanduíche da alma. Bom, vamos lá. Paulo, essa questão do emocional, todos nós, para melhorar a nossa compreensão, nós temos um tanque de combustível de emoção. Todos nós vivemos hoje através das nossas emoções. As nossas emoções, ela se movimenta ou ela reage de acordo com os nossos DNA, aquilo que nós vivemos, conforme de onde nós nascemos, o ambiente em que fomos criados, e também hoje com os aspectos do ambiente exterior, a nossa emoção ela se movimenta, ela reage com maior ou menor intensidade. Então, e aí, como eu falei no início, nós temos um tanque, um combustível de emoção. E esse tanque de combustível de emoção é um pouco desse tanque que nós vamos falar. Bom, essa carência emocional, ela inicia no primeiro momento em que nós rompemos o nosso cordão umbilical com a nossa mãe. Então, quando é cortado aquele cordão umbilical, quando nascemos da nossa mãe, pronto, ali já começa a nossa carência emocional ou carência afetiva. Na Bíblia, nós vemos que ali tem uma mulher, a história de uma mulher, em que ela se encontrou com o Senhor Jesus num lugar público, num poço, e naquele lugar ficou evidente na conversa dela ali com o Senhor Jesus, ao meio-dia, que ela já estava, quando o Senhor pediu para ela chamar o marido dela, ela falou o seguinte, que ela não tinha marido, e o Senhor falou, bem disseste, porque você já teve 5 maridos, e o qual você está atualmente não é seu. Então, ali demonstra que, olha que interessante, ela já estava no 6º marido, já tinha passado pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, então isso mostra uma carência que não conseguia ser suprida. Então, essa é uma fotografia de uma pessoa que representa aí a maioria dos seres humanos, que existe essa carência. Bom, de maneira prática, Paulo, o que eu queria dizer é o seguinte, é uma pergunta aqui, como identificar os nossos níveis de carência emocional? Eu selecionei aqui 6 itens que revelam
a carência emocional. O primeiro item é o ciúme excessivo, que é o sentimento de posse e exclusividade no relacionamento, quando não tratado, pode desencadear uma série de males. Quando uma pessoa ela tem um ciúme excessivo por outra, de exclusividade, é um sintoma de carência emocional, de carência efetiva, porque ela tem medo de perder aquilo que, de uma certa forma, ela tem um relacionamento, então ela ultrapassa os limites. Um exemplo, Paulo, na Bíblia, é em Números capítulo 12, versículo de 1 a 15, quando a situação de Moisés com Miriam e Arão, quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, dizendo, quando o Moisés ele tomou como esposa uma mulher cusita, não da tribo de Israel, como a sua esposa, ali foi uma oportunidade que levantou um ciúme excessivo por parte de Arão e por parte de Miriam. Porque Arão e Miriam disseram, ei, espera um pouco aí, tem o Senhor Deus falado somente através de Moisés? Deus só fala através de Moisés? Ele também não fala através de nós? Na verdade, uma circunstância expôs um ciúme excessivo de Miriam e Arão. Mostrou que Miriam e Arão estavam com ciúmes de Moisés, porque Deus havia determinado, e se você ler a história lá, vai ficar claro, nós não temos tempo, mas que Deus havia determinado que ele falaria ao povo de Israel por meio de Moisés. E aquilo levantou um ciúmes excessivo por parte de Arão e Miriam, que eram seus irmãos na carne. Então, esse é um exemplo. O segundo ponto é o apego excessivo às coisas ou pessoas. Então, o apego excessivo a determinada coisa ou pessoa também é uma carência emocional. Eu vou dar um exemplo um pouco simples, mas eu acho que muita pessoa consegue tocar nisso. Muitas vezes, uma pessoa, ela idolatra uma outra pessoa de maneira excessiva, ao ponto, eu vi uma reportagem nos noticiários que uma pessoa, ela é tão apegada à Barbie, aquela boneca Barbie, que ela entrou num caminho de fazer cirurgias plásticas para ficar exatamente igual a Barbie, aquela boneca. Porque ela tem um apego excessivo àquele, vamos dizer, a esse personagem, a essa personagem. Então, é um apego excessivo. Ela está grudada, vinculada com uma força excessiva, né? E aí nós temos vários exemplos de pessoas que idolatram também um cantor, um artista, ela tem um apego excessivo àquilo. O terceiro ponto seria a necessidade de ter atenção o tempo todo. Existem pessoas que a todo tempo, aonde ela se encontra, ela precisa ter atenção. Se ela passa despercebida, ela se sente muito mal. Então, ela precisa chamar a atenção. Às vezes a gente vê muito isso em crianças, na época escolar, crianças que a todo tempo ela chama atenção, ela quer chamar, existe uma necessidade de chamar atenção. Isso demonstra uma carência emocional, uma carência afetiva, perdão. O quarto item seria o sentimento de inferioridade. Aquela pessoa que ela se sente menor, né? Ela é a pior de todas. Em Juízes capítulo 6, versículo 15, quando Deus estava ali para escolher Gideão, a gente percebe que ele fala, Senhor, mas quem sou eu? Eu sou da menor tribo, da menor família. Então, a pessoa que tem o sentimento de inferioridade de forma latente é um sinal de carência emocional, de carência afetiva. Ela se sente inferiorizada a todo tempo. O quinto item é superestimar os outros. A todo tempo ela superestima as outras pessoas. Então eu estou aqui, tu fala, o Paulinho, nossa, o Paulinho porque é isso, o Paulinho por aquilo outro. Toda hora eu estou superestimando o Paulinho, né? Mais do que ele é, eu estou toda hora
elevando o Paulinho toda hora, todo momento, superestimando, além do que o Paulinho é, apesar do Paulinho ser uma pessoa maravilhosa, mas a todo tempo eu estou superestimando ele. E por último, a necessidade constante de validação. O que é isso? Por exemplo, eu acabei de postar uma mensagem no WhatsApp e eu fico ali esperando uma constatação de validação. Eu quero que as pessoas validem, eu quero que as pessoas... Aí se ela não valida aquela informação, então eu já me sinto estranho. Isso mostra também uma carência afetiva e emocional. Então, Paulinho, esses seriam os 6 itens, tá certo? Bom, agora em contraponto, temos esses 6 itens, no contraponto, nós temos outros 6 itens que nos ajudam, são medidas de cuidado. Medidas de cuidado para com esses sintomas de carência. Então, vamos lá. O primeiro item, para contrapor essa carência, é aprender a reconhecer o amor dos outros. Entenda que as pessoas possuem maneiras diferentes de comunicar o amor. Então, nós devemos estar muito atentos que as pessoas com quem convivemos, que nos amam, elas têm formas diferentes de nos amar. Elas comunicam o amor delas por nós de forma diferente. Então, nós não devemos cobrar de uma pessoa que ela nos ame igual a outra e assim por diante. As pessoas têm formas diferentes de nos amar. Então, com isso, nós podemos nos tranquilizar melhor. O segundo item seria: ninguém além de Cristo nos completa. Nós devemos ter claro o seguinte, que nenhuma outra pessoa nos completa, apenas adicionam. Porque se você falar que aquela pessoa te completa, a hora que ela não tiver a seu dispor, você vai mostrar a sua carência emocional, a sua carência afetiva. O terceiro ponto é: aprenda a ficar sozinho. Momentos como esses são os melhores para aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. Nós temos que, em algum momento, separar um tempo para ficarmos sozinhos, nós e Deus, para que você possa aprender a ouvir aquele que realmente pode te completar em tudo. Num certo sentido, você se desvincula um pouco das outras coisas e de pessoas e você se conecta com aquele que pode te completar 100%. E você tem que aprender a ser suprido o seu tanque emocional através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o combustível do nosso emocional. O quarto item é: aceite o real enquanto busca o ideal. A vida é, como se apresenta a cada um de nós, e tudo está sob controle. Tudo está sob o controle de Deus. Então, na realidade, a nossa vida não é de fantasias. Nós temos momentos felizes, temos momentos de dificuldades, de tristezas, de fraqueza. Todos nós podemos estar numa situação de fragilidade. Mas essa situação de fragilidade é aí que nós buscamos aquele que pode nos completar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos, nesse momento, aceitar o real enquanto buscamos o ideal. O ideal não é ficar todo o tempo no vale da sombra da morte. Nós queremos subir, um outro estado de nível emocional. Para isso, nós precisamos estar conectados com Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus, exercitando o nosso espírito e dizendo: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quinto item: diversifique seus interesses. Então, de maneira prática, Paulo, também ajuda muito diversificar nossos interesses. Por leitura, às vezes fazer uma atividade física, aprender uma nova língua, ou uma jardinagem, um artesanato. Ou seja, diversifique um pouco os seus interesses. E por último, entenda que as pessoas são falhas. As pessoas falham. E você também falha. Nós também falhamos. Então, entenda isso. Nós temos que entender isso, que o pecado ainda habita em nós. O cometer uma falha, isso pode acontecer. Então você tem que estar preparado para isso, para que
o consumo do seu estado emocional não seja excessivo, que zere o seu tanque. Muitas vezes acontece isso conosco. Quem já não se decepcionou com uma pessoa, não é verdade? E quando a gente se decepciona com uma pessoa, o nosso tanque vai lá embaixo. Você veja que o Senhor Jesus, ele se decepcionou, mas com algumas pessoas. Mas o Senhor já estava preparado para isso. Por exemplo, Judas foi uma decepção. No entanto, ele era um escolhido do Senhor, só que o Senhor sabia que ele já iria decepcioná-lo por uma traição. Mas, por outro lado, Pedro também decepcionou o Senhor com uma outra situação do seu agir de forma natural. Mas o Senhor tinha o seu estado emocional abastecido, seus tanques sempre cheios, porque o Pai, ele e o Pai era um, ele vivia por meio do Pai, ele se alimentava por meio do Pai, então a sua emoção sempre estava em alto, tanque cheio. Bom, Paulo, por último, eu só queria dizer o seguinte, que a carência afetiva não é algo, não é uma doença que você vai falar, só eu que tenho, não. O Senhor, quando ele criou, Deus, quando ele criou o homem, ele já falou, não é bom que o homem fique só. O grande ponto aqui, que é dessa conversa nossa de hoje, do Viajando pela Bíblia, é de como suprir essa carência, de como suprir o tanque emocional. Hoje nós temos já visto isso, e eu encerro aqui. Por meio da oração, quando nós oramos, quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, quando lemos e oramos a Bíblia, quando lemos boa literatura, como eu hoje estou aqui, esse tema falando, a partir do jornal Árvore da Vida, Paulo. Então é um jornal que gostaria aí que nós possamos presentear os nossos seguidores que solicitarem os 10 primeiros, nós já vamos enviar para eles um exemplar do jornal Árvore da Vida. Então tudo isso nos ajuda a abastecer o nosso tanque emocional nessa viagem, nessa longa estrada da vida que Deus determinou para nós. Nós vamos precisar usar as nossas emoções. Amém. Ligue, desculpe chamar assim. Que bom. Que assunto, nossa, muito bom mesmo. E eu gostaria até de reforçar o convite dos nossos amigos aí, né? Que nós já estamos reunindo com todo cuidado, né? É só fazer inscrição na nossa página e pode participar com a gente no final de semana, né? Então agora só nos resta, né, orar pelos nossos amigos e se colocar à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer apoio. Nós estamos ali na Avenida Juscelino Ribeiro, número 208, Jardim dos Estados. Tá ok? Abra o seu coração agora, vamos aproveitar para encher o tanque da emoção, nosso tanque emocional, através dessa oração. Se possível, você pode repetir também, se você quiser, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado que eu tenho uma emoção. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor tem diagnosticado os meus sintomas da minha emoção, da minha carência emocional. Senhor Jesus, mas muito obrigado também e louvado seja o teu nome, que o Senhor mostrou a forma de eu cuidar, de como cuidar da minha carência emocional. Senhor Jesus, por isso eu invoco o teu nome. Tu és o Espírito. Senhor Jesus, me enche agora com o Espírito que dá vida. Me enche agora de esperança. Me enche agora de alegria. Me enche agora de paz. Senhor Jesus, abasteça o meu tanque emocional com a tua pessoa e com a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rick, obrigado, né? Nossos amigos que estão conosco, se inscreva na nossa página, dá seu like, seu joinha, né? Se inscreva na nossa página, nos acompanha. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.